Pessoal, vamos gravar agora questões de química para degustarmos um pouco as questões e tirarmos as dúvidas de alguns alunos também nessas questões. É um assunto fácil, entendeu? Mas muito importante, tanto na química como na introdução de alguns assuntos da física também. É muito importante esse assunto. A primeira questão que eu vou responder, pessoal, é essa questão aqui da Federal do Ceará, entendeu? Na tentativa de montar o intrincado quebra-cabeça da evolução humana, pesquisadores têm utilizado relação que envolve elementos do mesmo número atômico, diferente do número de massa, para fazer a datação de fósseis originais em sítios arqueológicos. Quais esses elementos é ocorrido na afirmação que são? Pessoal, primeira coisa, quando vocês olharem para essa questão, observem que ele fala bem aqui, ó, o mesmo número atômico. O mesmo número atômico é os prótons. Então, se observar, quando fala ISO é igual ao próton. Então, mas para entendermos melhor a questão, eu vou destrinchá-la, entendeu? Passo a passo, e vou mostrar o carbono. Se observarmos o carbono, pessoal, esse carbono aqui, ó, tem um carbono aqui, ó, tá vendo? O número atômico 6, o número atômico 6, o número atômico 6. Então, quando esse número atômico aqui, ele quer dizer o prótons, e o prótons é isótopos. Mas vamos fazer uma definição que é isótopos, para entendermos um pouco melhor. Aqui, ó, pessoal, voltamos àquela mesma tela, aqui, ó, os carbonos, entendeu? Tá vendo aqui a sua massa atômica embaixo, aqui, 6 que são iguais, mas seus números de massas aqui, ó, diferentes, tá vendo? 12, 13, 14. Mas vamos fazer a definição. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico que possui a mesma quantidade de prótons, como foi falado no instante. Mesmo número atômico, mas diferencia-se pelo número de massa, que é A. O número de massa é diferente porque a quantidade de nêutrons no número é diferente. Aqui, pessoal, vamos colocar um exemplo para vocês entenderem passo a passo, que eu estou além da questão para a compreensão. Exemplo de carbono. Aqui, ó. São 3 exemplos. Aqui, ó. Esse aqui que é o primeiro exemplo, tá vendo? Carbono 12, 98,89 da abundância na natureza, possui 6 prótons e 6 nêutrons. Aí falaram, oxe, onde tem esses 6 nêutrons? 6 nêutrons aqui, ó, pessoal. Vocês pegam o número de massa e subtrai pelo número atômico, e fica 6, entenderam? É a mesma coisa aqui, ó, carbono 13, 1,01 a 1,14% da abundância na natureza. Possui 6 prótons, que é aqui, ó, 6 prótons, e 7 nêutrons. 7 nêutrons é porque é 13 menos 6, que é 7. É igual aqui, ó, 6, aqui, carbono 14, traça abundante da natureza. Possui 6 prótons e 8 nêutrons. Onde é os 8 nêutrons? É aqui, ó, 14 menos 6 é 8. Agora vamos passarmos um pouco, então já debruçamos a questão, já sabemos que a resposta certa é isso aqui, ó, pessoal, isótopos. Então a questão é a C, não é isso? Agora vamos para a segunda questão, para debruçarmos lentamente. Essa segunda questão é o átomo de Rutherford, de 1911. Uma questão de vestibulares também, que é numa das faculdades de São Paulo. Foi comparado ao sistema planetário, o núcleo atômico representado, o Sol, eletrosfera, e os planetas. A eletrosfera é uma região do átomo que contém partículas de cargas elétricas negativas? Pode ser. Contém partículas de carga elétrica positiva? Não. Contém nêutrons? Não, porque ele está falando da eletrosfera, não concentrado em praticamente em toda a massa do átomo? Também não. Contém prótons e nêutrons? Isso aqui é o centro. Mas vamos debruçar um pouco sobre a questão e eu vou colocar isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o centro, entendeu, pessoal? O centro aqui, ó.
Esse centro, então os prótons, os nêutrons, aqui é o núcleo, o centro aqui. E aqui é a eletrosfera, tá vendo? Eletrosfera. Aqui é os elétrons aqui, ó, girando em redor. Por isso ele usa o sistema planetário do Sol, entendeu? É como se fosse aqui os planetas, entendeu, pessoal? Os planetas e aqui fosse o Sol, tivesse girado. Mas vamos fazer uma definição para debruçarmos. De acordo com esse modelo apresentado em 1911, os elétrons giram em torno do núcleo, como foi falado na estante, que é o centro, formado por prótons e nêutrons, de forma semelhante a um planeta que gira em volta do Sol. Esse é o giro, pessoal. Aqui é o giro, aqui é o giro. E vai girando, os elétrons vão girando em redor. Vamos dizer que aqui fosse o Sol e aqui fossem os planetas. Só você usar essa argumentação que vocês pegam no ar para a questão. Mas vamos fazer outra definição. Aqui, a definição mais interessante, que foi falado no instante. Para Rutherford, a região central do átomo seria o composto por uma carga positiva ao redor dela. Estaria a maior região do átomo, a eletrosfera, cujos elétrons distribuem-se como os planetas ao redor do Sol. Pessoal, então é isso mesmo, aqui é o centro, aqui. Sempre o elétron é cargas negativas. Quando eu se debruço nessas questões e fico repetindo constantemente, é porque esse assunto é muito importante para alguns assuntos posteriores de química e também para física. Então, é muito importante. Física mesmo, você trabalha esse assunto terceiro ano quase todo. E é muito importante o assunto de elétrons e prótons. E aí foi argumentado, como eu falei, o assunto é fácil, entendeu? Só observar quando fala em eletrosfera, elétron negativo e próton positivo, sempre é isso. Como foi falado aqui, ó, nessa parte aqui, o átomo seria um composto por uma carga positiva, ao redor estaria a maior região do átomo. Aqui que quer dizer o centro aqui, ó, pessoal. E os elétrons é aqui, ó, e fica. Então, aqui, como são elétrons, são cargas negativas. Então, a questão certa é a A. Pessoal, encerrou aqui, entendeu? Eu debrucei essas duas questões da lista para facilitar a compreensão de todos. Eu espero que esteja sanado as dúvidas, entendeu? E de duas questões, de várias questões da lista, entendeu? E estou encerrando a gravação, entendeu? Pessoal, e valeu.